E nosso entrevistado de hoje, ele é o diretor-presidente do IMASU, o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Ricardo Éboli. Hoje é dia 5 de junho e nós comemoramos, claro, o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído em 1972 durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. Essa data, ela foi escolhida para coincidir aí com a data da realização dessa conferência, que teve aí como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e também para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. E claro, nós sabemos de todos os problemas, mas atualmente existe aí uma grande preocupação em torno do meio ambiente, também dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. A população, presidente, ela tem noção da importância na preservação do meio ambiente e os danos, que poderão ser causados se esse cuidado não existir. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen. Bom dia. É um orgulho meu estar aqui com vocês nessa data tão importante, né? Nós estamos passando nas últimas décadas por um processo todo de conscientização, né? Cuidar do meio ambiente é uma questão de educação, né? E é preciso políticas públicas que estimulem esta consciência das pessoas. Nós temos, da mesma forma que há anos atrás você andar no trânsito sem cinto de segurança era uma situação normalíssima, hoje em dia as pessoas se cuidam nisso. E da mesma forma que anos atrás jogaram uma latinha de refrigerante na rua, pela janela do carro e tal. Então, hoje nós temos uma consciência e cabe a nós, ao poder público, no caso ao IMASU, disciplinar, né, o uso desses recursos naturais para que eles tenham menos impactos possíveis e que possa toda uma geração estar usando dessa forma disciplinada. Aqui no estado, uma característica, nós temos a agricultura e a pecuária, que ocupam o solo e que precisam ser feitas de maneira extremamente responsável. Nessa luta pela preservação do meio ambiente, a economia tem que caminhar junto. Que conquistas nós temos para comemorar, nesse ano de 2017, dessa atividade econômica? Nós temos muitas conquistas, mas também temos muitos desafios, né? Nós chegamos à conclusão que no setor produtivo, as propriedades que são melhores manejadas, elas têm uma ligação direta com a consciência daqueles que produzem. Por exemplo, nós temos de uns anos para cá a tecnologia da agricultura do plantio direto, que é uma tecnologia conservadora sobre o uso do solo, não permitindo essa erosão, coisa que nós não tínhamos na década de 70, de 80 em relação ao rio Taquari, né, que hoje é um rio completamente assoreado. Então nós temos alguns avanços, né, por parte de tecnologia e por parte de consciência. E temos o desafio agora, através do Cadastro Ambiental Rural, que é o raio-x do imóvel rural, de regularizar esses passivos declarados nas inscrições. Então isso é um grande desafio. Os órgãos ambientais precisam de cada vez mais ser estruturados. Nós não somos onipotentes, onipresentes na conservação, e para que essa conservação ela ocorra com uso disciplinado, nós do IMASU nós estamos buscando atrair todos os segmentos produtivos, criando uma relação de cumplicidade e não mais aquela no comando e no controle, que foi uma relação desgastada, baseada no temor. Senhor presidente, falando do nosso dia a dia, o descarte inadequado do lixo, a falta de coleta seletiva, ou pouco se fala em coleta seletiva, e projetos de reciclagem. Nós temos o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que ele obriga, e também em decorrência de uma lei federal de resíduos sólidos, a destinação adequada, né? E essa destinação adequada passa por uma das fases de coleta seletiva. Agora, uma forma que tem que ser maçantemente disseminada, que é
a conscientização das pessoas em colocarem esses produtos de forma separada, porque senão chega lá nos antigos lixões, né, e aí mistura tudo, dando um efeito que a gente não deseja. Temos intenção em alguns aterros sanitários de forma consorciada, por conta que tem municípios muito pequenos e muito próximos de uma cidade com a outra, aqui da Uana, Anastácio, Corumbá e Ladário, que já estão funcionando a destinação do seu lixo, dos seus resíduos, de uma forma consorciada, diminuindo custos de transporte e custos de processamento. E com relação ao desperdício de água, é uma coisa que a gente ouve já há algum tempo. A população, não é, ela já tomou consciência com relação a isso, que pode... Não, a água não vai faltar, nós não temos problema com relação a isso, pode desperdiçar à vontade, o que não é verdade, não é? Marquinhos, você sabe que nosso estado é o segundo maior em disponibilidade de água do país, né? E... consequentemente, aquilo que tem abundância, você leva um tempo muito maior para você ter consciência de uso adequado. Nós ainda temos aqui uma cultura da vassoura hidráulica, né? As pessoas pegam a mangueira e vão varrendo com água a calçada. Também é uma questão de conscientização. Nós aqui do IMASU, nessa parte das indústrias e dos lançamentos, a gente tem a outorga, que é um direito de você usar o recurso hídrico. A água, ela tem sido já um ponto de conflito em alguns córregos, em alguns rios do nosso estado, porque todo mundo acha que a água que passa na fazenda dele é dele, não é do vizinho, né? Então, nós temos uma característica de se apropriar do recurso natural como se fosse dele. Na verdade, a água pertence a todos. Nós tivemos recentemente esse problema de falta de água lá em São Paulo, Brasília também, do Lago Paranoá. E aí cabe a nós, IMASU, ir disciplinando esse uso de uma forma múltipla para que não falte água no futuro. A nossa principal área preservada do estado, e talvez a mais preservada do Brasil, é ainda o Pantanal, não é isso? Mas, vez por outra, né, as pessoas tentam a aplicação de medidas irregulares e até fraudulentas contra o Pantanal. O IMASU tem um programa de desenvolvimento sustentável do Pantanal? Sérgio, excelente a sua pergunta, né? Primeiro, assim, nós definimos recentemente, por conta do Código Florestal, que é a lei magna que trata dos recursos florestais, o uso do Pantanal. Então nós delimitamos o Pantanal. Antes, o Pantanal ele era classificado como desde aqui de Terenos até lá em Corumbá, Porto Murtinho, porque caracterizava a bacia do Alto Paraguai. Então nós delimitamos o Pantanal como água que enche, que tem uma vegetação típica de Pantanal e que tem umas espécies de fauna. É importante salientar que impregnam muito na sociedade essa situação de que bonita Pantanal, de que bodoquena é Pantanal. Quem for não é bonito, bodoqueiro, não vai ver nada de Pantanal, vai ver outro tipo de beleza cênica no Pantanal. E nós achamos que, ainda que temos cerca de 85% da vegetação nativa preservada no Pantanal, então isso nos orgulha muito, porque é o bioma, em relação aos demais, mais preservado. Bom, mas e aí? E aí que isso é muito importante, porque nós temos 270 anos de ocupação humana com 85% natural. Agora, nós sabemos onde o homem entra em 30 anos, não deixa quase nada. Então, mas mesmo assim, nós fizemos um decreto no ano de 2015, estabelecendo como área limite para conservação 50% da sua área. Então você não pode suprimir no Pantanal 50%. Além do que, você tem regiões no Pantanal que estão permanentemente inundadas. Então praticamente hoje o Pantanal pode ser substituído, o pasto
para a pecuária em torno de 30% a 35%. Muita gente reclama, né, empresários reclamam, empreendedores reclamam das licenças ambientais. Falam que demoram muito, que entravam projetos e acabam travando o avanço econômico. Quanto tempo leva uma licença ambiental? Quem é que faz essa avaliação? Carmen, esse é o nosso desafio desde o primeiro dia de governo, né? Nós temos, e isso não é só no IMASU, no órgão estadual de Mato Grosso do Sul, é uma característica dos órgãos ambientais brasileiros, a cultura do não prazo, né? Isso a gente sempre contestou com muita veemência, porque você não pode se dirigir ao órgão público e não ter uma notícia de prazo de uma resposta. Hoje, ainda bem, nós temos no IMASU já uma estatística de que 5.700 licenças já foram emitidas em 2 anos e meio de governo. Isso foi superior a 10 anos de governos anteriores. Apenas com boa vontade, comprometimento de equipe e alguns investimentos no setor. Eu costumo conversar dentro do governo que a primeira licença que um empresário ele precisa para desenvolver é a licença ambiental. Portanto, investir em órgão de meio ambiente é investir de forma indireta em educação, saúde e segurança pública, porque sem a licença ambiental você não tem as licenças tributárias que você reparte para as outras áreas de atuação do governo. O senhor falou em Código Florestal, e o Código Florestal está completando este mês, completou mês passado, 5 anos, né? Inclusive vai vir aqui o relator do Código Florestal, o ex-deputado lá do Aldo Rebelo, para falar sobre o assunto. O projeto do Código Florestal foi muito polêmico, né? Inclusive, depois de aprovado, surgiu o tal de Veta Dilma e tal, e uns achando que benéfico, outros achando que prejudicial à natureza. Como é que o IMASU vê hoje, 5 anos depois, o Código Florestal? Olha, nós verificamos grandes avanços no Código Florestal, principalmente em relação ao cadastro ambiental rural. Era necessário a gente ter um instrumento de diagnóstico da situação das propriedades rurais. O Código Florestal, ele se baseia em restrição de 2 áreas em especial: as áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares, em torno de nascentes, e a área de reserva legal, que aqui no estado é 20%. Então, o Código Florestal, a partir do momento dessa declaração, vamos dizer assim, analogamente falando, de imposto de renda do imóvel rural, que mostra a realidade, nós podemos situar como é que está a conservação dessas áreas aqui no estado. Então, nós vemos com bastante favoráveis a implantação desse código nesses 5 anos. Com relação ao cadastro, né, que você acabou de citar aí, houve no início, né, desse cadastro muita resistência por parte de produtores rurais em completar esse cadastro. Essa resistência foi quebrada, ainda existe muita resistência. Você tem um percentual de fazendeiros, de proprietários rurais que já fizeram o cadastro? Sérgio, é verdade isso que você está falando. O produtor rural, e é uma cultura, e não é só do nosso estado de Mato Grosso do Sul, ele não tem uma cultura declaratória. A relação imposta nesses últimos 40 anos aí entre o produtor rural e os órgãos ambientais foram uma relação baseada no temor, na dor, no comando e no controle. E nós achamos que esse é um sistema fracassado de relacionamento entre o órgão público e a classe produtiva. Nós estamos trazendo o produtor para perto para que eles crie compromissos, crie cumplicidade, para que ele possa, tendo esses passivos de reserva legal e APP, poderem regularizar. Agora, existe a resistência, sim, não podemos deixar de mencionar isso. E nós temos em torno, hoje já inscritos, uns 44 mil cadastros aqui em Mato Grosso do Sul, atingindo praticamente 70% do nosso estado, num total aproximado de 78 a 80 mil imóveis rurais a serem cadastrados, cuja data final é 31 de dezembro agora deste ano. Um dos avanços que a gente vê do Código Florestal é que, se ele se inscrever no CAR,
e ele fez algum desmatamento errado, irregular, antes de 22 de julho de 2008, essas multas elas ficam suspensas, porque ele poderá recuperar essa área e sem ter mais essa penalidade. Mas isso é uma condição sine qua non para que ele garanta esse benefício. Portanto, a gente pede, aconselha a todos os proprietários rurais que ainda não se inscreveram que façam as suas inscrições, porque se depois passar desse prazo de 31 de dezembro desse ano, os prejuízos serão maiores, com as multas que foram aplicadas sendo cobradas e também multas por não terem inscrito. Então, inscrever no CAR é apenas um benefício, não há prejuízo, não há sanção nenhuma. Bem, nós estamos conversando com o presidente do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Ricardo Éboli. A Andréia, nossa ouvinte, está dizendo o seguinte: olha, Marquinhos, é importante falar de conscientização, mas eu liguei primeiro na Solurb para ver o procedimento para descarte de cartucho de tôner em pó. E aí eles não reciclam, passaram outros telefones, também não consegui, procurei várias alternativas e nada. Então, eu, infelizmente, fui obrigado a jogar no lixo comum. Pergunto, grandes empresas e órgãos públicos, onde é que jogam esses cartuchos? Pois fico na dúvida, será que é feito correto? Existe hoje aqui no nosso estado, ou alguma maneira do descarte de o tôner de cartucho em pó, por exemplo? Ou equipamentos eletrônicos, não é? Existe a coleta seletiva, porque esse é um produto de origem perigosa, tóxica, e isso tem uma destinação diferente do lixo domiciliar, né? E no aterro sanitário daqui é para ter esta destinação. Agora, tudo depende se a cidade estabelece um calendário de coleta seletiva, porque os caminhões para fazer essa coleta seletiva têm que ser diferenciados dos caminhões que pegam esse lixo hospitalar. Então, o que eu sugiro de uma forma bastante simples aguarde na hora que for passar o caminhão aí e dê todas essas explicações para quem está coletando, para que sua preocupação ela seja realizada. O professor Jorge de Campos também participa conosco e pede, olha, peça aí para o presidente elencar 5 cuidados básicos para o ouvinte fazer a partir de hoje. Bom, os cuidados básicos que a gente recomenda no dia a dia a gente não tem a noção, quando a gente acorda até quando a gente vai se deitar, o que a gente poderia ter feito em relação às nossas rotinas dentro da nossa casa e dentro do ambiente de trabalho. Primeiro, o banho, né? O pessoal toma banho com uma quantidade de uso de água muito maior do que seria adequado, né? O pessoal, em vez de se abre ali o chuveiro e ali deixa. Então, assim, a questão do lixo, a questão dos produtos descartáveis, é um trabalho que precisa ser feito intensamente aí. Eu agradeço a pergunta aí do ouvinte. Agora, presidente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, claro que é uma data que merece bastante destaque no calendário mundial, mas não basta apenas plantar uma árvore, não é? Separar o lixo no dia de hoje e depois esquecer. É necessário que sejam feitas campanhas de grande impacto que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida e aí diariamente. Existe alguma campanha no nosso estado? Como é que está sendo feito? Como que a população pode participar? O IMASU, nós temos um setor de educação ambiental que ele destina as suas ações mais junto às escolas, porque a gente acredita que as crianças são um ponto de partida nessa conscientização. Garanto que se nós estivéssemos lá na década de 80 aqui, são todos dessa década de 80 aqui da mesa eram adolescentes. Sim. Eu acredito que a gente teria pegado uma consciência muito mais antecipada. Então, por um lado, a gente destina ações para as crianças e também aos empresários rurais no cumprimento das suas licenças ambientais, né? Nós agora vamos implantar um sistema de que o empreendedor que receber uma licença ambiental, ele vai ter mensagens, vão ter medidas educativas por conta dele estar
legalmente licenciado. Eu gostaria que falasse a respeito dessa programação do governo em comemoração aí ao Dia do Meio Ambiente, que, claro, a palestra com o ex-deputado federal Aldo Rebelo. Nós estaremos hoje às 17 horas lá no Palácio Popular da Cultura, né, onde terá essa palestra do relator do Código Florestal, né, o Aldo Rebelo conduziu com maestria essa importante lei ambiental brasileira, que não foi fácil, né? Nós fizemos várias audiências públicas no Brasil, porque o código anterior era de 1965, né? Então demorou aí 50 anos para a gente rever o código, e 50 anos em evolução de humanidade é muito coisa para uma lei permanecer sendo utilizada. Vai ter debate depois dessa palestra dele, às 19 horas da noite, e terão alguns atos de governo também. Nós criaremos uma reserva particular, um RPPN, teremos assinatura de termos de descentralização da gestão ambiental, principalmente do licenciamento. Quer dizer, o Estado ele está fomentando as prefeituras a terem a sua parte nesse processo de gestão ambiental, criando uma cultura nos órgãos municipais relacionadas a meio ambiente. Então faremos uma assinatura de um convênio de delegação com a Prefeitura de Dourados e também com a Prefeitura de Cidrolândia. E lançaremos também nosso portal da transparência ambiental, né, demonstrando para a sociedade todas as nossas ações de governo relacionadas principalmente a licenciamento, a autorização de desmatamento, cadastro ambiental rural e transporte de produtos de origem florestal. Então vai ser uma noite, um evento bastante interessante, né? E eu convido a todos vocês aqui da capital e todos os nossos ouvintes, que será uma oportunidade única para termos o deputado Aldo Rebelo lá com a gente. Quero agradecer então ao presidente do IMASU, do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Ricardo Éboli, pelas informações, pelos esclarecimentos. Nosso muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço a generosa participação aqui nesse grande programa, né? Pessoas que eu não via há muito tempo, como a Carmen, né? Também muito legal estar com você aqui. O Sérgio ficou todo feliz quando eu falei que na década de 80 ele era adolescente. Exatamente. E a você, Marquinhos, também, muito obrigado pelo convite aí. Um bom dia a todos, um bom dia. De bastante consciência para toda a sociedade sul-mato-grossense.